E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bergiliano aqui, mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar sobre fontes, como que eu trabalho a questão das fontes no Elementor, nos meus sites. E tem algumas coisas um tanto específicas que muita gente não leva em consideração e eu vou falar sobre isso, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí, já deixe seu like, compartilha com aquele amigo seu que está passando por algum problema de fonte, beleza? Bom, vamos lá. Eu estou aqui no meu Elementor, tá? Criei uma página de teste aqui, tal. Vou colocar um título aqui só para a gente poder ilustrar, tá? Não vou falar nada sobre design, nada disso não. Então aqui, coloquei um título, a gente pode colocar um título, um bloco de texto também, tá? Coloca ele em branco aqui para a gente poder ver. Então aqui eu tenho meu título e um bloco de texto. Aqui no título eu vou aqui em estilo, eu tenho aqui tipografia. Tipografia eu tenho algumas fontes. Eu já pré-defini a Poppins como uma tipografia padrão do meu site, tá? Então por isso que ele já vem aqui Poppins, mas em geral, quando ele não está padronizado, quando ele está o comum do Elementor, né? Ele vem a Roboto, tá? Então aqui dentro da tipografia aqui da família da fonte, a gente tem várias fontes, várias famílias de fontes diferentes. Tem eh, fonte com serifa, sem serifa, com cursiva, enfim, tem muita coisa, tá vendo? A gente altera aqui, ó, vou aumentar o tamanho dela aqui para a gente poder ver. Tem muita fonte diferente que dá para a gente trabalhar no Elementor, tá? As que eu mais utilizo é a Montserrat, a Sora, a Poppins. O Roboto eu utilizo muito pouco, não gosto muito dela. São essas três que geralmente eu utilizo: Montserrat, Sora e Poppins. Tá? São as fontes que eu acho legais. Essas fontes são muito boas para corpo de texto. Dá para usar também no título, né? Mas ela é muito legal em corpo de texto. Vou colocar para vocês aqui verem. Por que em corpo de texto? Que ela fica fácil de ler, tá vendo? Essa aqui eu não lembro. Eu não lembro se eu utilizei a Poppins ou outra fonte. Mas ela fica de fácil leitura, entendeu? Você pode pegar um livro, por exemplo, você vai ver que é uma. Em geral, livros têm fonte serifada para facilitar a leitura também. Tá? Existe toda uma técnica por trás da escolha da fonte, tem toda uma situação aí que os designers descobriram. Para textos na web, fica mais fácil a gente ver uma fonte sem serifa. Para textos em livro, em jornais e tal, a fonte serifada ela é mais fácil de visualizar, tá? Então aqui a gente pode ver que ela é uma fonte fácil de leitura, é, dá para entender muito bem, a gente bate o olho, já sabe o que é aquilo, então é importante você usar fontes de fácil leitura no seu site, tá? É, eu já recebi sites aqui que tinham fontes específicas, e esse é um dos problemas que eu quero falar com vocês, sobre fontes específicas. Qualquer dessas fontes aqui que já estão no Elementor, a gente pode usar sem problema nenhum, sem problema de copyright, sem problema absolutamente nenhum, tá? Então você pode usar ela tranquilo, você não vai ter problema algum com elas. Um outro lugar bacana de pegar fontes também e não correr o risco de ter algum problema jurídico com isso é aqui no Google Fontes. Todas as fontes que estão no Google, elas servem é, de forma free. Você pode usar de forma gratuita, tá? Então, aqui no Google a gente pode ver que tem a Poppins, tem a Roboto, essa Roboto Condensed, ela é legal. Lato também é legal. Montserrat, Open Sans é uma fonte bem legal para texto, tá? Roboto normal está aqui também. E eles têm vários tipos de fonte aqui. Tem a Playfair, que ela é bacana para títulos, é uma fonte que fica bonita no título. Claro que vai depender do estilo do site, nem todo site é, ele vai pedir uma fonte serifada, né? A serifa, se vocês não sabem, essa perninha que tem aqui, ó, logo debaixo do A, do L, sabe? Esse aqui no B, isso aqui chama serifa,
tá? A sem serifa, você pode ver que ela não tem perninha, ela é reta, tá bom? Então, o Google Fontes aqui é um site, é uma página muito legal para você ver sobre fontes. Ó, eu quero usar uma fonte diferente no meu projeto. Então você pode vir aqui e escolher uma fonte específica, fazer o download da família, tá? Aqui você pode ver que ele te dá alguns exemplos, né? É, as fontes mais fininhas, né? Aquela bem fininha mesmo, com peso 100, até as mais grossas, mais pesadas, né? Com peso 700 aqui. A gente sabe que a fonte ela pode chegar até 900, tá? Então aqui a gente tem uma coisa bem completa. O que acontece? Muitos designers, eles gostam de utilizar fontes diferentes, fontes às vezes muito específicas nos projetos. Porém, esses designers, muitas vezes eles não sabem que isso pode complicar para o lado do cliente, tá? É o caso aqui no Adobe Fonts. Adobe Fonts é um site incrível de fontes, tem muita quantidade de fonte aqui, muita variedade de fonte, muita coisa diferente, tá? A busca de fonte deles aqui é muito legal. Então, muitos designers, eles usam o Adobe Fonts para poder colocar uma fonte. Então, por exemplo, eu quero uma fonte amigável, tá? Eu tenho aqui uma fonte amigável, ele já vai me dar uma série de fontes que posso dar para usar no site e tal, coisas bem legais. Porém, existe um problema no Adobe Fonts que é o seguinte: essas fontes do Adobe Fonts elas são fontes pagas. Você tem uma assinatura da Adobe, tá? Onde você pode usar. Nessa assinatura você pode assinar, por exemplo, Photoshop, o Premiere, o Illustrator, e ele te dá acesso a essas fontes. Porém, essas fontes você tem que ter o direito de uso comercial dessas fontes, entendeu? Então, muitas vezes o design ele tá lá fazendo a identidade visual e ele usa uma fonte aqui da Adobe, onde que ele busca aqui e fala assim, eu gostei dessa Gimlet Micro. Então eu vou lá no Google, vou digitar lá baixar fonte Gimlet Micro. Aí ele vai encontrar um site onde que disponibiliza essa fonte gratuita, né? Baixa a fonte, coloca no projeto, na identidade visual, cria toda a identidade visual em cima dessa página, em cima dessa fonte, passa para o cliente, aí depois o cliente se vira. E às vezes chega o site para a gente com essa fonte. Aí eu vou procurar a fonte e falo assim, poxa, a fonte não está disponível para uso gratuito, para uso comercial, para essas coisas assim. Aí eu falo com o cliente, falo assim, ó, o pessoal do design escolheu uma fonte que não está disponível de uso gratuito, então para uso comercial e tal. Então você tem que adquirir a licença dessa fonte para poder usar no seu site. E geralmente o cliente não quer, né? Ele já, na cabeça dele, por exemplo, eu já paguei o design, então já está tudo incluso. E não é assim que funciona. Eu já vi uma notícia, eu até procurei aqui, não achei. Eu vi uma notícia uma vez que um designer usou uma fonte do Adobe Fonts. O site do cliente, construiu o site do cliente todinho com essa fonte do Adobe e tal. E um tempo depois chega uma correspondência jurídica para o dono do site, informando que ele estava sendo processado por uso indevido de uma fonte comercial. E era um processo bem grande, porque o site era um site muito conhecido, era um site bem grande, com muita quantidade de acesso. E ele não poderia estar utilizando daquela fonte. Foi, eu acho que coisa em torno de US$ 300.000 a multa que ele teve que pagar. E além de pagar a multa, ele teve que refazer o site todo, alterando a fonte do site. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes que a gente vai usar nos nossos sites. Ah, pô, é um site pequeno, é um site de uma lojinha de carro numa cidade do interior, é um site de um consultório médico lá no Cafundó do Juda, sabe? É uma página de vendas que eu só vou fazer aqui rapidinho, daqui a pouco vai ficar online durante 10 dias, 15 dias, depois sai. É difícil de acontecer, mas pode acontecer, entendeu? Por exemplo, eu vou usar
uma fonte no estilo da Disney. Tem muita gente que usa. Vou usar uma fonte no estilo da Disney. Se for um site que ele é bem visualizado, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer, entendeu? Ah, vou usar uma fonte, teve até o caso, né, do salão de uma cidade aí, não sei aonde, um salão de beleza que estava usando a fonte da Ferrari no logo do salão. E a Ferrari entrou com um processo contra esse salão, pedindo R$ 50.000 de multa, de indenização por uso de marca, né? Porque a fonte da Ferrari ela é licenciada apenas para Ferrari, tá? E o salão teve que mudar a fonte, mudar o nome, que também eu estava usando um nome bem parecido com Ferrari, teve que mudar a fonte, mudar o nome e pagar a multa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes que usa no site da gente. Ah, eu vi umas fontes bonitinhas aqui, ó. Ah, essa aqui, ó, Ice Cream. Poxa, eu tava querendo usar essa fonte. Eu vou lá no Google, vou baixar ela, vou colocar no site. Não é assim que funciona. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Se existe chance de acontecer, pode acontecer. Tá? Eu sou muito disso. Tem chance de acontecer? Então pode acontecer. Então vamos lá. Já expliquei para vocês a questão das fontes aqui, tá bom? Agora o seguinte, eu baixei uma fonte, beleza? Baixei uma fonte aqui, ó, Splash regular. Baixei aqui do Google Fontes, tá? Deixa eu ver se aqui, ó, Splash. Fiz aqui o download da família. Eu quero essa fonte aqui, quero a regular e tal. Eu vou colocar ela no Elementor. Então eu vou lá no Elementor, fontes personalizadas e vou colocar ela aqui, tá? Vou adicionar a fonte aqui. Bom, adicionei a fonte. Vou colocar lá Splash. Splash, como é que é? Splash regular. Vou colocar aqui, regular, que é o peso dela, né? Ela é uma fonte de peso 400. Vou adicionar variedade. Aí eu tenho esse arquivo aqui, ó, TTF, tá? Então eu vou colocar ele aqui, TTF. Beleza. Adicionei ele ali e vou em publicar. Publiquei a fonte no meu site. Só que existem outros formatos de arquivo, que é o WOFF, WOFF2, o SVG, que inclusive a gente usa muito para ícone, e esse EOT, tá? São tipos de fontes que alguns browsers, alguns navegadores leem, outros não. Então, por exemplo, aqui mesmo ele já dá um exemplo. As fontes SVG permitem que o SVG seja usado como glifos ao exibir texto usado pelo iOS. Então, por exemplo, se às vezes eu faço um site sem carregar o SVG, a fonte em SVG, pode ser que aconteça um erro no iOS. Ele não vai conseguir ler aquela fonte que eu carreguei, entendeu? Então, isso acontece mais com fontes que não são tão comuns, tá? Principalmente com fontes que não são tão comuns. Às vezes no sistema ele não tem aquela fonte. Às vezes você vai trabalhar com a fonte, eu vou baixar, por exemplo, essa splash aqui eu não tenho no meu sistema. Se eu fosse abrir um arquivo de PSD, de Photoshop, onde que o designer tem usado essa fonte splash, na hora que eu abrir o arquivo vai vir uma notificação falando que aquela fonte não se encontra no meu sistema e se eu quero substituir ela por outra ou procurar no arquivo de fontes da Adobe, tá? Pode acontecer isso. Então, é importante você ter todas essas famílias para não acontecer de em um navegador carregar, em outro não. Por exemplo, TTF, as fontes TrueType são usadas para melhor suporte ao Safari, Android e iOS. Então, a esses três sistemas aqui, ela vai funcionar bem, entendeu? Tanto é que quando a gente baixa, ela só vem em TTF, do Google. Quando a gente baixa aqui do Google, ela só vem a TTF, tá? Então a gente consegue ver que é importante a gente usar eh, esses arquivos de fonte variado. E como que eu faço para poder ter todos esses arquivos de fonte no meu projeto, tá? Existe um site, eu vou deixar na legenda aqui e tal desse vídeo, esse transfonter.org. Ele é um site que a gente consegue converter fontes nos principais
tipos de arquivo que o Elementor pede. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou adicionar uma fonte. Vou pegar lá na minha área de trabalho, essa fonte aqui que eu peguei, Splash. Beleza, ele está subindo a fonte, ok. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ligar TTF, EOT e SVG. TTF eu já tenho ela aqui, tá? Mas mesmo assim eu vou ligar para evitar qualquer problema que possa acontecer. Só vou fazer isso aqui, tá? Liguei todos esses padrões aqui de arquivo e vou em converter. Eu vou esperar um pouquinho, ele vai processar e vou começar a fazer o download de um arquivo zip. Então eu vou salvar aqui o meu arquivo, tá? Transfonter.org é o arquivo que eu baixei, tá bom? Então eu vou extrair aqui dentro de uma pasta e aqui eu tenho todos os tipos de arquivo que eu preciso para subir no meu no Elementor. Eu tenho EOT, eu tenho SVG, eu tenho TTF, eu tenho WOFF, WOFF2. Então aqui ele me gera um arquivinho demo de HTML, tá? Ele já me mostra aqui, ó, a família, a font family, splash, font weight normal, que seria 400, e font style normal também, que ela já é uma fonte itálica, né? Já é aquela fonte mais inclinadinha. Então a gente consegue ver isso aqui. E aí é só a gente subir todos esses arquivos aqui, publicar, que ele já vai aparecer aqui quando a gente recarregar o site, tá? Ele já vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, fontes específicas, alguma coisa assim, fontes customizáveis. Eu não lembro qual que é o nome que aparece ali, mas ele vai aparecer bem em cima da lista de fontes que tem disponível, tá? Gente, isso é um básico do que eu sei sobre fonte. Pode ser que o vídeo tenha ficado um pouco longo, né? Mas é importante falar sobre isso porque eu vejo muitos designers e web designers utilizando fontes que não podem ser utilizadas de forma gratuita, né? É, a gente tem que pagar ela, tem que comprar a fonte, tem que comprar licença para um uso comercial, né? E isso é importante para evitar qualquer problema com o seu cliente, porque você imagina, você faz um site e logo depois chega uma notificação para o seu cliente, para o dono do site, que a fonte usada naquele site não tem licença e que ele vai receber uma multa por causa disso e que é para ele alterar toda o sistema de fontes do site dele. E imagina a dor de cabeça, a situação que isso pode gerar, entendeu? E também o prejuízo que o uso indevido de fontes que necessitam de licença pode gerar, tá? É importante, se você vai trabalhar fazendo site, procura utilizar as fontes que a gente já tem aqui, ó. Existe uma quantidade infinita de fontes que existem aqui, tá vendo? São muitas fontes, às vezes umas muito parecidas com a outra. é, Existem fontes cursivas, existem de fontes serifadas, fontes sem serifa, a fonte mais artística. Existe muita coisa que a gente consegue utilizar com as fontes gratuitas que o Elementor já disponibiliza para a gente, tá? Então, é muito melhor eu utilizar uma fonte aqui, mesmo que o meu projeto não fique tão específico, porque eu usei uma fonte muito específica, sabe? Essa fonte aqui é uma fonte legal para alguma coisa relacionada a público infantil, a crianças, a festas, festinhas infantis, ó. Tá vendo? Tem muita coisa legal aqui. É só navegar, ter calma, paciência, que aí você, olha, essa também é bacana. Tem muita fonte legal. E é melhor a gente poder utilizar essas fontes que já são de uso gratuito, já são para uso comercial, especificamente comercial, do que querer colocar uma fonte muito específica, uma fonte que pode trazer algum problema, alguma dor de cabeça para o nosso cliente. Tá bom?
Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas é importante, é um assunto importante que que eu busquei aqui para a gente falar sobre essa questão do uso comercial de fontes, porque eu já peguei muito projeto que existia uma fonte, como eu falei, não é uma fonte que eles acharam no Adobe Fontes, só que a pessoa não comprou a licença, eu pedi a licença para a agência de marketing, a agência falou, não, a gente só baixou de lá, a gente só baixou da internet. Me mandaram até um link para baixar, mas cara, não dá, eu não faço isso, eu não trabalho dessa forma, as coisas têm que ser certas no certo, entendeu? Se eu coloco essa fonte no site, dá um problema para o cliente vem atrás de mim, não vem atrás de vocês, entendeu? Então, é melhor a gente fazer da maneira certa, da maneira correta, do que ter dor de cabeça lá na frente, beleza? Curte o vídeo aí, se inscreve aqui no canal, sempre vou trazer algum conteúdo interessante, um conteúdo mais específico também, que pode ajudar a gente a desenvolver sites melhores, sites mais, mais dinâmicos, tem muito tutorial aqui também, tá bom? Assiste aí os vídeos passados, tem muita coisa legal, tem um vídeo sobre colocar um fundo gradiente no botão, achei bem legal, tô doido para pegar um projeto que eu consiga usar aquilo, tá? E se você já tiver um projeto que usou do tutorial que eu passei, me manda uma mensagem lá no Instagram. Os links estão aí também na legenda do vídeo, tá bom? Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!